Imagine um objeto tão poderoso que ninguém podia tocá-lo sem morrer instantaneamente. Tão sagrado que apenas um homem, uma vez por ano, tinha permissão para se aproximar dele. E mesmo assim, com sangue nas mãos e terror no coração. Tão temido que exércitos inteiros recuavam só de ouvir seu nome. Esse objeto existiu, e seu nome ecoou por milênios como símbolo de poder, mistério e reverência. A Arca da Aliança. Não estamos falando de lenda. Estamos falando de um artefato central na fé de Israel, descrito com precisão cirúrgica nas Escrituras, carregado por sacerdotes em batalhas, guardado no lugar mais santo do Templo de Jerusalém. Mas o que tornava a arca tão perigosa? Porque Deus ordenou sua construção com detalhes tão rigorosos. E o que acontecia quando alguém violava suas regras? A arca não era apenas um baú de madeira revestido de ouro. Ela era o trono visível do Deus invisível, o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o santo e o profano. Dentro dela, as tábuas da lei. Sobre ela, 2 querubins de ouro, cujas asas formavam o propiciatório, o lugar onde o sangue do sacrifício era derramado e onde a glória de Deus se manifestava em fogo e nuvem. Mas a arca também matou. Uzá estendeu a mão para segurá-la quando os bois tropeçaram menos e caiu fulminado. Os filisteus a capturaram e foram devastados por pragas terríveis. Homens de Bet-Semes ousaram olhar dentro dela menos e morreram aos montes. Por que tamanha severidade? O que a arca representava que exigia tal reverência mortal? Nesta jornada vamos abrir os pergaminhos antigos, ouvir a voz dos rabinos decifrar os símbolos e entender por que a Arca da Aliança não era apenas o objeto mais sagrado de Israel, menos, mas talvez, o mais perigoso da história bíblica. E ao final, você verá como esse mistério ancestral ainda fala ao seu coração hoje. Prepare-se, a jornada começa agora. A história da arca começa no deserto do Sinai, no 2º ano após o êxodo do Egito. Israel acampava aos pés da montanha fumegante, onde Moisés recebera a lei. Ali, entre trovões e relâmpagos, Deus entregou não apenas os 10 mandamentos, mas também instruções detalhadas para a construção de um santuário móvel, o tabernáculo. E no coração desse santuário, protegida por cortinas e véus, estaria a Arca da Aliança. O livro de Êxodo, capítulo 25, registra as especificações divinas com precisão impressionante. A arca deveria ser feita de madeira de acácia menos resistente e incorruptível menos medindo aproximadamente 1,15 metro de comprimento por 70 centímetros de largura e altura, toda revestida de ouro puro por dentro e por fora. 4 argolas de ouro fixadas em seus pés permitiriam que varais, também de acácia revestidos de ouro, atravessassem a estrutura para que os levitas da família de Coate pudessem carregar Sem Ramá Tocalá diretamente sobre a tampa menos chamada propiciatório ou caporé em hebraico, que significa lugar de expiação. 2 querubins de ouro batido deveriam ser moldados, um em cada extremidade, com as faces voltadas um para o outro, e as asas estendidas para o alto, cobrindo o propiciatório. Ali disse Deus: Eu me encontrarei contigo e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, Êxodo 2:5 e 22. Dentro da arca foram depositados 3 objetos sagrados: as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, um vaso de ouro contendo o maná que alimentara Israel no deserto, e a vara de Arão, que florescera sobrenaturalmente como sinal da autoridade sacerdotal. Esses objetos não eram meros símbolos. Eram testemunhos vivos da aliança entre Deus e seu povo, da provisão divina e da liderança escolhida por ele. A arca acompanhou Israel por toda a peregrinação no deserto. Quando o povo marchava, os levitas a carregavam à frente, e uma nuvem cobria o tabernáculo. Quando acampavam, ela permanecia no lugar santíssimo, separada do povo por véus grossos. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano no dia da expiação, Yom Kippur, podia entrar ali,
e somente após rigorosos rituais de purificação, e levando o sangue de sacrifício para aspergir sobre o propiciatório. A travessia do Rio Jordão foi seu primeiro grande milagre registrado. Os sacerdotes levaram a arca até a beira das águas turbulentas, e no instante em que seus pés tocaram a margem, as águas se dividiram, permitindo que todo Israel atravessasse em terra seca. Josué 3. Depois vieram as muralhas de Jericó, que desabaram após 7 dias de marcha, com a arca sendo carregada ao redor da cidade. Mas a arca também conheceu a derrota. Em 1 Samuel 4, Israel a levou à batalha contra os filisteus, presumindo que sua mera presença garantiria vitória. Mas o povo estava em pecado. Os sacerdotes eram corruptos e Deus permitiu que a arca fosse capturada. O que se seguiu foi uma devastação. O deus Dagom dos filisteus caiu prostrado e quebrado diante dela, e pragas terríveis assolaram cada cidade que ousou abrigá-la. 7 meses depois, os filisteus a devolveram em desespero, com ofertas de ouro para aplacar a ira do Deus de Israel. Por que a arca era tão perigosa? Porque homens morriam ao tocá-la, e nações inteiras eram amaldiçoadas por sua presença? A resposta não está apenas no objeto físico, mas no que ele representava: a santidade absoluta de Deus entrando em contato direto com a natureza caída da humanidade. A arca era o ponto de encontro entre dois mundos incompatíveis, menos a perfeição divina e a imperfeição humana. E esse encontro, sem a mediação correta, era sempre fatal. O propiciatório, a tampa de ouro sobre a qual o sangue era aspergido, revela o cerne do mistério. A palavra hebraica kaporé vem da raiz kafar, que significa cobrir ou espiar. Ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote derramava o sangue do sacrifício, enquanto a glória de Deus, menos a Shekinah, menos manifestava-se entre os querubins em forma de luz ofuscante. O sangue cobria simbolicamente os mandamentos quebrados que estavam dentro da arca. Sem esse sangue, a lei apenas condenava. Com ele, havia expiação, perdão, restauração da aliança. Os querubins não eram meros enfeites decorativos. Essas criaturas celestiais, descritas em Ezequiel e Apocalipse como guardiões do trono de Deus, representavam a santidade que protege a presença divina. Suas asas cobriam o propiciatório como uma cortina viva. Suas faces voltadas uma para outra contemplavam o lugar da expiação. Eles simbolizavam que o caminho até Deus estava guardado. Desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden, querubins com espadas flamejantes bloqueavam o retorno à presença divina. Mas aqui, sobre a arca, suas asas formavam um espaço sagrado onde a misericórdia triunfava sobre o julgamento. A morte de Uzá, 2 Samuel 6, ilustra tragicamente o princípio da santidade violada. Quando os bois tropeçaram e a arca balançou, Uzá, menos movido por boas intenções, estendeu a mão para segurá-la. Instantaneamente, caiu morto. Por quê? Porque Deus havia ordenado especificamente que a arca jamais fosse tocada, apenas carregada pelos varais. A própria mão humana, por mais bem intencionada, contaminaria o que era absolutamente santo. Uzá tratou o sagrado com familiaridade e descobriu que a santidade de Deus não negocia, não faz concessões, não se adapta ao pragmatismo humano. Quando os homens de Beit Semes olharam dentro da arca por curiosidade, 1 Samuel 6:19, 70 deles, algumas versões dizem 50.000 menos, morreram no mesmo dia. O conteúdo da arca não era para olhos profanos. As tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, eram testemunhos da aliança que só podiam ser vistos pelo mediador autorizado. Violar essa fronteira era rejeitar a ordem estabelecida por Deus, era presumir igualdade com o santo, era profanar o sagrado. Mas há uma beleza oculta nessa severidade. A arca ensinava a Israel, e a nós, que Deus não é um amuleto de sorte, não é uma força que podemos manipular, não é um conceito filosófico que moldamos à nossa imagem. Ele é o santo, o totalmente outro, o fogo consumidor. Aproximar-se dele exige reconhecer quem ele é e quem somos nós. Exige mediação, sangue, sacrifício. Exige que morramos para nós mesmos antes de entrarmos em sua presença. E aqui está o segredo mais profundo. A arca apontava para algo, ou melhor,
para alguém menos maior que ela mesma. Cada elemento profetizava uma realidade futura. O propiciatório prefigurava o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontrariam definitivamente. O sangue aspergido anunciava um sacrifício final e perfeito. Os querubins guardavam o caminho que um dia seria aberto para sempre. A arca era pedagógica, temporária, simbólica, menos preparando a humanidade para o momento em que o próprio Deus se faria carne e habitaria entre nós, trazendo graça e verdade. Para os sábios de Israel, a arca jamais foi apenas um objeto religioso. Ela era o coração pulsante da identidade nacional, o símbolo máximo da presença de Deus entre seu povo. Os rabinos, ao longo dos séculos, teceram camadas de interpretação sobre cada detalhe de sua construção, revelando profundidades que o olhar superficial não consegue captar. Na tradição judaica, estudar a arca é estudar a própria natureza do relacionamento entre o Criador e a criatura. O Talmud e o Midrash, menos comentários rabínicos que exploram as entrelinhas das Escrituras, oferecem insights fascinantes. Porque a arca foi feita de madeira de acácia revestida de ouro. Os sábios ensinam que a madeira representa a humanidade, mortal e terrena, enquanto o ouro simboliza a divindade eterna e preciosa. A arca, portanto, prefigura a união entre o humano e o divino, um conceito que ecoaria poderosamente séculos depois na encarnação do Messias, totalmente Deus e totalmente homem. Há também a questão dos varais, que nunca deveriam ser removidos das argolas. Rashi, o grande comentarista medieval, explica que isso simbolizava a prontidão constante de Israel para seguir aonde Deus guiasse. A arca não era para se estabelecer permanentemente, mas para mover-se conforme a nuvem se movia. Isso ensinava ao povo que a vida de fé é dinâmica, não estática. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se estivesse aprisionado ali. Ele caminha com seu povo, guia, lidera, chama para frente. A tradição rabínica também debate intensamente sobre o que aconteceu com a arca após a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor em 586 a. Código. Alguns textos sugerem que o profeta Jeremias a escondeu numa caverna no Monte Nebo antes da invasão babilônica. Outros defendem que ela foi levada para a Babilônia junto com os demais tesouros do templo. Há ainda quem acredite que ela permaneceu escondida sob o monte do templo em Jerusalém, aguardando o tempo da restauração final. O livro apócrifo de 2 Macabeus menciona que Jeremias ocultou a arca, o altar do incenso e o tabernáculo numa caverna, selando a entrada até que Deus reunisse novamente seu povo. Mas o mais significativo é que quando o segundo templo foi construído após o exílio, a arca não estava mais lá. O lugar santíssimo permaneceu vazio, menos apenas uma pedra marcava onde ela deveria estar. O sumo sacerdote ainda entrava uma vez por ano no Yom Kippur, mas aspergia o sangue sobre a pedra fundamental em vez do propiciatório. E Sebácio era eloquente, algo estava faltando. A glória havia partido. A presença plena aguardava uma restauração futura. Na cultura hebraica, a arca também era chamada de Aron Abrait, a arca da aliança, menos enfatizando seu papel como testemunha do pacto entre Deus e Israel. Ela não era apenas um recipiente sagrado, mas a própria materialização da promessa divina: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Enquanto a arca estivesse entre eles, a aliança estava ativa, viva, operante. Quando ela foi capturada pelos filisteus, a nora do sacerdote Eli, ao dar à luz em meio ao choque da notícia, nomeou seu filho Icabode, que significa foi-se a glória, porque, segundo ela, a glória se retirou de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 4:21-20. Os festivais e rituais de Israel giravam em torno da arca. No Yom Kippur, o dia mais solene do calendário judaico, todo o destino da nação dependia do que acontecia diante dela. Se o sumo sacerdote entrasse de forma inadequada, morreria instantaneamente. Por isso, amarravam uma corda em seu tornozelo, para que pudessem arrastar seu corpo para fora caso Deus o rejeitasse. A tensão era palpável.
O terror era real, e quando o sacerdote saía vivo, com a expiação aceita, todo Israel celebrava com lágrimas de alívio e gratidão. A sabedoria antiga também via na arca uma lição sobre equilíbrio. Ela não podia ser apenas temida, nem apenas amada. Era necessário combinar reverência com intimidade, temor com confiança. Davi dançou diante dela com todas as suas forças, despojado de sua dignidade real, vestindo apenas um éfode sacerdotal, e foi abençoado. Uzá a tocou com presunção e morreu. A diferença? O coração. Davi se aproximava com humildade e adoração. Uzá agiu com familiaridade e desrespeito. O que uma arca de madeira e ouro, perdida há mais de 2.500 anos, pode ensinar a você hoje? Tudo, porque os princípios que ela encarnava não desapareceram com sua ausência física. Eles ecoam através dos séculos, tocando o núcleo de como vivemos, como nos relacionamos com o sagrado e como entendemos nossa própria humanidade diante do divino. A primeira lição da arca é sobre santidade. Vivemos numa era que democratizou tudo, incluindo Deus. Tratamos o sagrado com uma familiaridade perigosa. Aproximamo-nos do altar com mãos sujas e corações divididos, presumindo que a graça anula a necessidade de reverência. Mas a arca nos lembra: Deus é santo, separado, totalmente outro. Aproximar-se dele não é direito, é privilégio. Não é casual, é custoso. A santidade não negocia com nossa conveniência. Isso não significa que Deus seja distante ou cruel. Significa que Ele é tão puro, tão perfeito, tão absolutamente bom, que nossa natureza caída não pode suportar. Luz sem mediação. Como metal impuro que se derrete ao encontrar fogo refinador, nós nos desintegramos diante da glória não filtrada. Por isso a arca tinha o propiciatório. Por isso havia sangue. Por isso um mediador entrava em nosso lugar. Deus proveu o caminho, mas exigiu que fosse o seu caminho, não o nosso. A segunda lição é sobre obediência radical. Deus deu instruções específicas sobre como construir, transportar e honrar a arca. Quando Israel obedeceu, houve bênção. Menos muralhas caíram, águas se abriram, vitórias foram conquistadas. Quando desobedeceu, levando-a à batalha presunçosamente, tocando-a com mãos não consagradas, olhando dentro dela por curiosidade, houve morte. A mensagem é clara: Deus não se adapta aos nossos métodos. Somos nós que devemos nos alinhar aos seus. Hoje, queremos um Deus que aprove nossos planos, abençoe nossas agendas, confirme nossas decisões. Mas a arca nos confronta. Você está disposto a seguir o caminho de Deus, mesmo quando ele contradiz sua lógica? Mesmo quando parece inconveniente? Mesmo quando exige sacrifício? Uzá achou que estava ajudando. Os homens de Beit-Sims eram apenas curiosos, mas Deus não pediu ajuda, nem satisfez curiosidade. Ele pediu obediência, reverência, submissão. A terceira lição é sobre mediação. Ninguém chegava à arca por conta própria. Havia um sistema elaborado de sacrifícios, purificações, rituais, tudo apontando para uma verdade incômoda. Não somos dignos. Não temos acesso livre. Precisamos de alguém que se coloque entre a santidade de Deus e nossa pecaminosidade. No Antigo Testamento, esse alguém era o sumo sacerdote, mas ele próprio precisava de sacrifício por seus próprios pecados. Era um sistema que funcionava, mas nunca era final. O sangue de touros e bodes cobria, mas não removia. E aqui a arca encontra seu cumprimento mais glorioso. O escritor aos Hebreus revela o mistério. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, que entrou no verdadeiro lugar santíssimo, não feito por mãos humanas, mas o próprio céu. Ele não levou sangue de animais, mas seu próprio sangue. E ao aspergir esse sangue sobre o propiciatório celestial, ele abriu o caminho de uma vez por todas. O véu se rasgou, o acesso foi liberado. A arca terrestre cumpriu seu propósito pedagógico e se tornou desnecessária, porque a realidade que ela simbolizava havia finalmente chegado. Isso significa que você não precisa mais temer aproximar-se de Deus como os israelitas temiam a arca. Mas não confunda
acesso livre, com intimidade barata. Você entra com confiança, sim, mas pela porta certa, pelo caminho provido, pelo sangue derramado. Você entra não porque é digno, mas porque alguém pagou sua entrada. Você entra não com arrogância, mas com gratidão esmagadora. A quarta lição é sobre prioridades. A arca ficava no centro do acampamento de Israel. Tudo girava em torno dela. Quando se moviam, ela ia à frente. Quando paravam, ela era guardada no coração do tabernáculo. A geografia física refletia uma realidade espiritual. Deus deve estar no centro, não na periferia. Não como assessor, como fundamento, eixo, origem de todas as decisões. Onde está o centro da sua vida? O que guia suas escolhas? Define seus valores? Determina seu caminho? Para muitos de nós, Deus habita um compartimento. Domingo de manhã, oração antes das refeições, momentos de crise. Mas a arca nos desafia. Ele quer o trono, não um nicho. Ele quer ser a glória que preenche toda a tenda, não uma lâmpada decorativa num canto. A última lição é sobre transformação. A arca não deixava ninguém indiferente. Ou você morria em sua presença, ou era transformado por ela. Não havia meio termo. E isso continua verdadeiro. Encontrar o Deus vivo não é experiência neutra. Você sai diferente. Isaque voltou cego, mas vendo. Jacó saiu mancando, mas abençoado. Moisés desceu do monte com o rosto brilhando. Paulo caiu no caminho de Damasco e levantou-se em nova criatura. E assim chegamos ao fim desta jornada pela história do objeto mais perigoso e sagrado da Bíblia. A Arca da Aliança, com seu ouro reluzente e seus querubins vigilantes, desapareceu das páginas da história há milênios. Ninguém sabe ao certo onde está. Talvez escondida numa caverna secreta. Talvez destruída nas chamas da conquista babilônica, talvez aguardando, em algum lugar oculto, o tempo da revelação final. Mas a verdade é que a arca física nunca foi o ponto central. Ela era um professor silencioso, um símbolo vivo, um dedo apontando para uma realidade maior. Cada detalhe de sua construção, menos a madeira incorruptível, o ouro puro, os querubins cujas asas cobriam o lugar da expiação, o sangue aspergido sobre o propiciatório, tudo isso estava sussurrando um nome que ainda não havia sido pronunciado, preparando corações para um encontro que ainda estava por vir. Quando Jesus Cristo entrou na história, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não por mãos humanas, mas pela mão de Deus. O caminho para o lugar santíssimo, que estivera fechado desde os dias de Adão, foi escancarado. Cada vez que Eloúba adora, se rende, você está diante do propiciatório, não o terrestre, mas o celestial, onde o sangue de Cristo ainda clama por misericórdia em seu favor. E como os israelitas que seguiam a nuvem e o fogo, você também é chamado a manter os varais prontos, o coração preparado, os pés dispostos a seguir aonde a glória se mover. Não se acomode, não trate o sagrado como comum. Não presuma acesso sem gratidão, nem intimidade sem reverência. Mas também não tenha medo. O caminho foi aberto, a entrada foi comprada. Você pode entrar com ousadia, não pela sua justiça, mas pela justiça dele. A história da arca termina nas Escrituras,
mas sua lição continua em você. E este não é o fim da jornada pelos mistérios antigos que ainda pulsam com vida e relevância. As Escrituras estão repletas deles, símbolos que esperaram séculos para serem decifrados. Profecias que se cumpriram de maneiras surpreendentes. Objetos comuns que carregavam significados extraordinários. Há mais pergaminhos a desenrolar, mais segredos a revelar, mais vozes antigas clamando, através dos milênios, convidando você a enxergar além da superfície, a mergulhar nas profundezas, a descobrir como as verdades eternas iluminam seu caminhar hoje. A arca foi apenas uma porta. Atrás dela, há um universo inteiro de sabedoria esperando por aqueles que têm fome de conhecer não apenas fatos históricos, mas o próprio coração de Deus. Então, respire fundo. Deixe que o peso dessa jornada se assente em sua alma. E quando estiver pronto, saiba que outro mistério aguarda. Outra história bíblica carregada de simbolismo, poder e relevância para a sua vida. Outro convite para caminhar pelas páginas sagradas e descobrir que elas não são relíquias empoeiradas do passado, mas cartas vivas escritas para você. Aqui, agora, neste exato momento de sua história. A arca pode ter desaparecido, mas a glória permanece. E ela está chamando você mais profundamente. Sempre mais profundamente. Até o próximo mistério.